Agora, 9 horas com mais 15 minutos, a gente dá prosseguimento aqui ao nosso jornal. Vamos falar sobre um tema, importante, que todos os anos é destaque no noticiário, principalmente mais, próximo aí ao fim, do semestre, do segundo semestre. Estou falando do Enem, o Exame Nacional, do ensino médio aí, muitos alunos, estudantes de todo o Brasil se preparam, para fazer a prova, para terem acesso ao ensino superior, para adentrarem aí as universidades do país. E faltando aí pouco mais de um mês, para as provas que serão realizadas em novembro, a gente está com um convidado especial aqui para falar sobre o assunto, que é o César Amadeu Alves, ele que é coordenador pedagógico do Colégio Bernoulli, que é referência, na preparação aí de alunos para o Enem. E ele vai falar com a gente, sobre este tema de hoje. César, é um prazer tê-lo aqui na Band News. Primeiramente, muito obrigado, por ter atendido a nossa reportagem. Prazer é meu, Bruno. Muito bom dia para você e para todo mundo que está vendo a gente. Ô César, vamos lá então, faltando aí pouco mais de um mês, para as provas. Que você pode dizer, para os alunos, para os estudantes, essa reta final, o que deve ser feito, focar em qual tipo de conteúdo, quem já conseguiu estudar, conseguiu, ou dá para fazer alguma coisa diferente, nesse último mês. Dá uma geral pra gente, César, por favor. Claro. Então, Bruno, eu acho que o importante agora é que esse aluno continue assistindo às aulas, que ele continue estudando da melhor maneira e que ele faça a realização de simulados, que ele pegue edições anteriores desse Enem, para que ele entenda como que funciona essa prova, para que ele possa mostrar no mês de novembro, nos dias 5 e 12, o melhor que ele puder. É uma prova, Bruno, extensa, então esse aluno tem que ter uma preparação melhor possível para essa prova. E essa preparação envolve também questões emocionais. Então é importante também que esse aluno tenha uma estabilidade emocional para que ele consiga simplesmente mostrar o que ele já estudou ao longo de toda a escolarização básica dele. Então esse ponto também é relevante. Deixo também como dica para esse estudante que almeje aí um ingresso em uma universidade. Perfeito, César. E como é que está a expectativa para o exame desse ano, Por exemplo, com a mudança de governo federal? Há possibilidade também de mudança ou presença de algum assunto específico, tendo em vista o perfil dos dois governos? Um item, por exemplo, que sempre preocupa os estudantes, que é o tema da redação. É possível prever algum tipo de tema, algum tipo de assunto que possa ser pedido aí na redação? O que você pode dizer para a gente? Então, Bruno, eu sempre fico tentando prever, tentando direcionar esses alunos da melhor maneira para que eles tenham um melhor desempenho nesse Enem. Até tinha a possibilidade que essa prova poderia mudar com questões discursivas, mas isso caiu por terra por um momento. Então, a proposta é que essa prova ela se mantenha na mesma estrutura que já foi aplicada, independente da mudança de governo. É uma prova que ela tem uma característica mais equilibrada, então é raro que tenha uma mudança tão significativa assim em prova mesmo com mudança de governo. O que eu pauto para os alunos é que eles não se preocupem com isso especificamente, para que eles continuem estudando, para que eles mostrem melhor nessa prova e que mesmo que tenha questões que sejam questões um pouco diferentes, eu falo para eles que já estão preparados para isso, que eles já viram isso em algum momento, nas aulas, nos simulados. Então, acho que o foco dos alunos não tem que ser essa mudança de prova, e sim mostrar o melhor que eles puderem em relação a esse estudo que ele foi feito, tudo que foi realizado ao longo de todos esses anos de escolarização dele. Sobre o tema de redação, também é difícil de prever, essa possibilidade de tema. São temas muito variados que podem cair. Então, assim, o interessante é que esse aluno fique atento às principais reportagens, às principais notícias, temas mais em voga para que ele possa se preparar da melhor maneira para essa prova, para que ele tenha repertório específico para colocar nesse tema de redação quando for cobrado dele. Perfeito. A gente está conversando com o César Amadeu Alves, que é coordenador pedagógico do Colégio Bernoulli, falando sobre o Enem deste ano, as expectativas para o exame, que será realizado em 5 e 12 de novembro, 2 domingos, no início do próximo mês. Ô César, e falando sobre a teoria de resposta ao item, explica isso para o nosso ouvinte, do que se trata, se vale a pena usar essa metodologia, conta pra gente. Então, Bruno, na verdade, o aluno não tem opção de não usar. É a proposta que tem o Enem, diferentemente da teoria clássica, que o aluno marca uma questão, essa questão vale um ponto,
a teoria de resposta ao item se muda um pouco. Como que funciona, em linhas gerais? O principal ponto da TRI, dessa teoria de resposta ao item, é a questão da coerência. Então, esse aluno, ele tem que seguir uma certa linha de raciocínio para que a pontuação dele aumente. Hoje, o Enem ele é dividido em questões que são consideradas como questões fáceis, médias e difíceis. Então, para que esse aluno tenha uma coerência de nota, ele precisa pensar da seguinte maneira. Se esse aluno ele erra uma questão de soma, por exemplo, que é considerada fácil, e ele acerta uma questão de logaritmo, por exemplo, que é uma questão que envolve conteúdos mais complexos, o Enem entende que esse aluno não tem um domínio adequado do conhecimento, porque não faz sentido ele errar uma soma e acertar um logaritmo. Então, quando isso acontece, essa nota ela não tem coerência e, consequentemente, esse desempenho desse aluno ele cai um pouco. É como se fosse a TRI tivesse um sistema anti-chute, um sistema que esse aluno tivesse que demonstrar um conhecimento adequado para isso. Agora, vamos supor que esse aluno acerte uma questão difícil. Tudo bem, e erra uma questão fácil. Tudo bem, ele vai ter uma nota menor. Agora, mesmo assim, é melhor que ele marque uma questão. Então, primeiro ponto, não deixe em branco. Mesmo que você não saiba, marca ali uma questão, porque se você acertar, alguma pontuação você vai ter, mesmo que fora da coerência normal. Então, é super interessante que esse aluno entenda a regra do jogo, entenda como funciona a TRI, para que ele busque um maior desempenho. O ideal é que esse aluno acerte questões fáceis e médias e, eventualmente, algumas difíceis, para que essa TRI dele aumente e ele consiga um resultado significativo. Então, é super importante que ele entenda como funciona esse cálculo, essa metodologia estatística, para conseguir um desempenho adequado no Enem. Ô professor, por exemplo, é possível prever, por exemplo, um aluno que está almejando cursar medicina, por exemplo, que a gente sabe que é um dos cursos mais concorridos, seja, né, no estado que for, seja qual universidade, né, que for. É possível prever, por exemplo, quantos por cento, né, do total da prova é necessário que ele faça, que ele acerte, né, para que ele consiga entrar num curso de medicina, principalmente numa universidade federal? É possível prever essa porcentagem? Bruno, isso varia muito de ano a ano. É difícil de ter uma previsão, né, específica, porque depende muito de quantos candidatos desse ano vão tirar no Enem, vão obter no Enem, associado com a TRI, porque não é só o número de questões, para que eu consiga saber a nota de corte. Nota de corte é o quê? É o mínimo necessário de questões associado com a TRI para que esse aluno chegue no seu objetivo. No caso de medicina, que é um dos cursos mais concorridos, né, o curso mais concorrido, o aluno tem que buscar uma média de mais ou menos 805 a 810, pensando em TRI. Isso, Bruno, depende muito da quantidade de acertos com a TRI, mas deve girar em torno aí de uns 150, 155 acertos, associado, claro, com uma redação. Então, entende que é muito complicado eu cravar um número, um dado, porque depende de muitos fatores. Depende tanto da nota em acertos normais que esse aluno tira, o número de acertos que ele faz, depende da TRI, depende da redação, quanto ele vai tirar, e depende de quantos candidatos desse ano também vão tirar. Então, é muito complexo de colocar para você um dado específico. O aluno tem que tirar tantas questões numa prova para poder ingressar. O que eu falo para os meninos, para os meus alunos? Gente, faz o melhor possível. Faz uma redação melhor, que eu acho que a redação é o principal ponto. É o ponto que o aluno pode conseguir um acréscimo de nota mais facilmente, entre aspas, e também se preocupe com o que você conseguir da prova. Faz o máximo que você conseguir ali. Então, a proposta, até para não gerar uma ansiedade maior nesse aluno, um estresse maior nesse aluno, é que ele demonstre ali o melhor que ele conseguir. A preparação foi feita, ele já está preparado para isso, agora basta que ele coloque no papel, que ele coloque no Enem esse conhecimento que ele já adquiriu ao longo dos anos. Perfeito. Professor, para a gente encerrar, por exemplo, dia 5 de novembro, são 45 questões de linguagens, né? Português, inglês ou espanhol, outros 45 de ciências humanas e a redação. E aí tem algum tipo de dica, por exemplo, a pessoa que tem mais facilidade em linguagens, é melhor que ela faça nessas primeiras 45 de linguagens, ou quem gosta mais de ciências humanas e tem facilidade, faça as 45 primeiras ali de ciências humanas, né, em primeiro, ou é melhor fazer a redação, que você já chega, já está mais tranquilo, está fresco, ainda tá, né, não está tão cansado. Algum tipo de dica nesse sentido, professor? Sim. É super importante que esse aluno comece com a redação. Acho que é o ponto principal.
A redação é uma prova que esse aluno consegue obter um maior desempenho de uma forma menos difícil, vamos colocar assim. É difícil também, mas se ele começa com a redação e tem um bom desempenho, essa média de redação puxa para cima esse desempenho desse aluno. Então, comece com a redação, é o principal ponto, e depois pode ser interessante que esse aluno até mesmo intercale as questões de ciências humanas e ciências e linguagens. Quando esse aluno intercala isso, ele consegue quebrar um pouco dessa ansiedade, um pouco desse estresse. Mas, claro, cada aluno tem a sua técnica de prova, tem o seu modelo de realização de questões. Então, o mais interessante agora é que esse aluno descubra qual é a sua metodologia, caso ele não tenha descoberto ainda, que ele entenda como que é melhor para ele fazer essa prova, para que ele consiga mostrar um melhor desempenho. Por isso é super importante que ele preze muito pela realização de simulados anteriores, para que ele entenda como isso funciona na prática para ele. Porque por mais que eu dê dicas aqui, cada pessoa vai ter o seu formato melhor de realização. Agora, de forma prática, de forma pontual, eu falo, comece com a redação. É o ponto que vai alavancar a sua nota positivamente. Perfeito. Ô César, para a gente encerrar, agora me veio uma aqui que não tem nada a ver com o Enem, não. Se você não souber, não precisa de responder, não. A partir do ano que vem, a estrutura lá do antigo Colégio Loyola, né, que está sendo reformada, que foi comprada pelo grupo aí do Bernoulli, já estará disponível para os alunos, todo mundo estudando lá na nova unidade? Como é que vai ser? Tá, sim. Obras a todo vapor. Estamos já organizando tudo direitinho para receber esses alunos da melhor maneira. Já estamos... Você já passado lá perto, Bruno, ali da Prudente? Sim, eu passo lá todo dia. Eu moro ali perto, passo lá e acompanho a obra de perto. Por isso que eu estou te perguntando. É por isso que eu estou perguntando assim, né? Você está vendo lá já todo o formato da obra já, tudo estruturado. Pode ficar tranquilo, tudo certo já para receber os alunos da melhor maneira no ano que vem. Maravilha. Conversamos com César Amadeu Alves, que é coordenador pedagógico do Colégio Bernoulli, que deu dicas, falou, né, um pouco mais sobre a expectativa para o Enem deste ano de 2023, que será realizado nos primeiros 2 domingos, né, de novembro, nos dias 5 e 12 do próximo mês. César, muito obrigado mais uma vez por ter atendido aqui o nosso convite. Foi um prazer tê-lo aqui e conte sempre com a Band News FM. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí no Bernoulli. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa prova para todo mundo. Até mais, gente. Valeu, um abraço.